Hoje, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo carinho e pelas orações por ocasião do meu aniversário. Muito obrigado. A segunda questão que eu preciso abordar diz respeito a um aviso muito esperado. Porque um dos parâmetros estabelecidos pelo conselho da nossa igreja para o retorno das nossas atividades presenciais era a vacinação dos idosos a partir de 60 anos, que começou no domingo passado. Então, na última segunda-feira, o Conselho da Igreja agendou para o próximo dia 23 de maio, domingo de Pentecostes, às 10 horas da manhã, o nosso primeiro culto presencial neste ano. Atenção! Dia 23 de maio, às 10 horas da manhã, teremos o nosso primeiro culto presencial no ano de 2021. Certamente será um momento muito emocionante e significativo, um tempo muito especial. Contudo, nós precisamos ter algumas orientações, precisamos estabelecer algumas questões que também estão contidas nos decretos estadual e municipal para que possamos ter o nosso culto presencial com toda tranquilidade. Algumas delas. Primeira questão. Neste primeiro momento, nós podemos ter apenas 40 pessoas em nossos cultos, porque os decretos estabelecem 30% da capacidade do templo. Então, nós teremos a condição de receber 40 pessoas para os cultos presenciais, incluindo todos aqueles que estarão trabalhando no culto. Eu que estarei ministrando, o Ministério da Música que estará ministrando também, trabalhando com os demais equipamentos. Então, no total, 40 pessoas. Aos idosos acima de 60 anos, atenção, por favor, nós pedimos que só venham depois de receber a segunda dose da vacina contra a Covid, contra o coronavírus. Se você recebeu apenas a primeira dose, nós pedimos então a gentileza de que espere um pouquinho mais até receber a segunda dose, e aí 2 semanas depois da segunda dose, você estará muito mais seguro para participar conosco dos cultos presenciais. Aqueles que estiverem sentindo qualquer sintoma de gripe, nós pedimos então, por favor, que também aguarde, especialmente um tempo de 14 dias, que é aquele tempo de quarentena estabelecido, para que você possa participar dos cultos presenciais. Até porque os cultos... Não, vou refazer... Felipe? Vou refazer essa parte. Aos que estiverem sentindo qualquer sintoma de gripe, nós pedimos que então aguarde pelo menos 14 dias para poder participar conosco dos cultos presenciais, que é o tempo de quarentena. Até porque os cultos serão transmitidos pela internet e nós colocaremos o link no grupo da igreja e todos poderão acompanhar por lá. Para o culto presencial, obviamente, é obrigatória a utilização de máscara, e sem ela não haverá possibilidade de acesso ao templo. Desculpe. Haverá também a verificação de temperatura para acesso ao templo, e as demais orientações quanto a isto serão dadas no momento da verificação da temperatura. Antes, durante e depois das celebrações, nós pedimos que não haja cumprimentos físicos, beijo, abraço, aperto de mão, e pedimos uma especial atenção para isso, para o afastamento físico, porque nós precisamos manter o ambiente o mais seguro possível para que as nossas celebrações presenciais continuem. Durante os cultos, haverá então distanciamento físico entre todos os participantes, incluindo a separação dos bancos, e pedimos atenção para isso também. Membros das famílias que moram juntos, óbvio que poderão se sentar nos mesmos bancos, mas nós pedimos que haja uma especial atenção para não haver aglomeração. Outra questão, por enquanto,
não haverá escola dominical. A escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical, no formato que nós tínhamos antes da pandemia, infelizmente não será possível nesse momento. Então o berçário estará fechado e nenhuma das classes vai funcionar. As crianças que porventura forem ao culto presencial deverão então permanecer com seus pais ou responsáveis. Por fim, para não haver risco de aglomeração, nós pedimos que todos aqueles que têm a intenção de participar conosco deste culto no dia 23 de maio, por gentileza, então, se manifestem. Nos procure, me procure, né, manifeste a sua intenção de participar. Porque se porventura acontecer de nós termos uma procura maior do que a nossa capacidade nesse momento, que é de 40 pessoas, incluindo todos os que vão trabalhar no culto, então os primeiros que se manifestarem poderão participar no dia 23 e os demais poderão assistir pela internet e, na sequência, poderão participar dos demais cultos. Pedimos que todos estejam em oração, agradecendo a Deus por essa possibilidade e pedindo ao Senhor que nos abençoe, para que o culto que vamos prestar a Deus juntos seja a bênção do Senhor na nossa vida, na vida da igreja, na vida das nossas famílias e para toda a nossa sociedade. Quanto ao texto bíblico que nós vamos, sobre o qual nós vamos meditar nesse momento, nós faremos a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, leremos do versículo 11 até o versículo de número 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 11 a 24. Enquanto ela estava indo buscar água, ele gritou: "Por favor, traga também um pedaço de pão." "Juro pelo nome do Senhor teu Deus," ela respondeu, "não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos." Elias, porém, lhe disse: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua casa. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: "Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho?" "Dê-me o seu filho," respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: "Ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem me hospedo, fazendo morrer o seu filho?" Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: "Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino." O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: "Veja, seu filho está vivo." Então a mulher disse a Elias: "Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade." Em momentos celebrativos como este, a propósito, um feliz Dia das Mães,
a todas as nossas irmãs que receberam do Senhor este privilégio, mas em dias como este, festivos, celebrativos, com uma data tão significativa, é difícil fugir do tema da celebração. Mas, ao invés de pensar, por exemplo, né, nos bons exemplos, nas boas ações, né, nos bons paradigmas de mães, a partir do texto que nós lemos, eu acredito que nós precisamos pensar em como Deus tratou esta mãe específica relatada aqui no texto. Pensar em como Deus agiu com ela e, quem sabe, através das aproximações possíveis, pensar em como Deus trata com cada um de nós, não só com as mães, mas com todos nós. A primeira questão para pensarmos aqui diz respeito ao sustento, porque o Senhor, através da vida do seu profeta, Elias, estava ensinando àquela mãe que o sustento vem dele mesmo, o Deus de Israel. É interessante perceber que quando Elias pediu água para aquela mulher, ela não teve problemas em compartilhar. Ela tinha água para repartir, embora a água seja um dos bens mais preciosos da vida, se não o principal. Agora, quando Elias pediu comida, aí a situação era diferente. Aí, nesse momento, ela expôs a sua miséria. E quando o profeta pediu para que desse para ele primeiro, olha o dilema que se estabeleceu na vida daquela mulher. Porque quem de nós daria o último alimento da cozinha para um estranho, ao invés de dar para o próprio filho? Quem de nós faria isso? O Senhor Deus estava tratando com aquela mulher e desejava ensinar àquela mãe que o sustento vem dele mesmo e não dos recursos que nós temos ou que nós não temos. Porque confiar completamente em Deus é a única forma de encontrar paz em meio à escassez. Quando faltam os recursos, confiar em Deus é a única maneira de encontrar paz. Mas, infelizmente, neste Dia das Mães, muitas delas estão preocupadas com o alimento que não têm para dar para os seus filhos. Uma das tristes notícias, ou uma triste notícia a mais, em meio a todas as notícias tristes que nós recebemos, é que muitas famílias estão com dificuldade para se alimentar com o básico. Então, muitas mães devem estar preocupadas com o alimento que não têm para oferecer aos seus filhos neste Dia das Mães. Mas eu acredito que a Igreja de Cristo tem o privilégio, irmãs e irmãos, de anunciar que o nosso sustento vem de Deus. E além disso, a Igreja de Cristo tem a responsabilidade de repartir o alimento que Deus tem multiplicado na nossa mesa. O nosso sustento vem do Senhor e Ele nos sustenta e multiplica o pão na nossa mesa para que seja repartido com aqueles que estão com dificuldades. Outra lição que nós percebemos Deus ensinando a essa mãe no texto é que, além do sustento, além do alimento, que é tão importante para a vida, a própria vida está nas mãos de Deus. Porque quando as coisas pareciam melhorar, né, afinal, começou a ter comida suficiente, não só para aquela mãe e para o seu filho, mas também para um estrangeiro, para alguém que estava visitando, para alguém que estava sendo hospedado ali com eles. Quando parecia que as coisas caminhavam por rumos melhores, então as coisas pioraram de vez, porque o filho daquela mulher adoeceu e, por fim, morreu. Mas Deus ainda estava tratando com aquela mãe. Talvez, no momento, ela não conseguiu perceber isso.
E a dificuldade de perceber isso é natural. Quando ela vai ao profeta Elias e diz assim: Você veio na minha casa para fazer eu lembrar que sou pecadora? Para trazer a morte do meu filho e colocar isso diante de mim? Já não basta todo o sofrimento que eu tenho? É bom lembrar que ela era viúva, então ela já tinha sofrido luto pelo seu marido. E agora o luto pelo filho. Mas quando Deus traz de volta à vida aquela criança, o Senhor estava mostrando de forma definitiva que não só o sustento de uma pessoa, mas a própria vida está nas suas mãos. Mas infelizmente nesse Dia das Mães, pode ser que muitas delas estejam preocupadas com a saúde e com a vida dos seus filhos. E nós precisamos lembrar que, infelizmente, muitas mães e pais choram hoje o luto por seus filhos. E muitos filhos choram hoje o luto por seus pais e mães. Mas, uma vez mais, eu acredito que a Igreja de Cristo tem o privilégio de anunciar que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. E a igreja tem também a responsabilidade de levar o conforto do Evangelho a todos aqueles que estão sofrendo o luto, que estão chorando à distância dos seus familiares. E de modo geral, todos aqueles que têm sofrido também em virtude de tantas outras coisas ruins que acontecem no dia a dia. Para concluir, irmãs e irmãos, naquela ocasião, Deus usou a vida do profeta Elias para levar aquela mãe a fazer a seguinte proclamação: Agora sei que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Que cada um de nós, Igreja de Cristo Jesus, seja então instrumento nas mãos do Senhor, para que outras pessoas venham a professar a mesma coisa, que somos homens e mulheres servos de Deus e que a palavra do Senhor que nós anunciamos é a verdade contida no Evangelho. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Um forte abraço a todos. Um feliz Dia das Mães em Cristo Jesus. Amém.